Minutos na manhã desta quarta-feira, para você que está me ouvindo e me assistindo, daqui a pouquinho, aqui na programação da Jovem Pan, aqui no Morning Show, tem entrevista exclusiva com ex-governador, ex-senador e atual deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB. Tem vários assuntos para a gente conversar com ele, é exclusivo, é aqui na Jovem Pan, daqui a pouquinho. Mas antes, um juiz deu 5 dias, gente, para o governo federal explicar o interesse do Palácio do Planalto em comprar um novo avião presidencial, mais conhecido por todos como o Aerolula. A decisão desta segunda-feira foi tomada após alguns deputados da oposição moverem uma ação na justiça para barrar preventivamente a aquisição de um novo avião. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, parlamentares entendem que a ação aponta desvio de finalidade. Ainda não há um processo de compra em aberto e o governo não decidiu se vai substituir o avião oficial usado atualmente. O Ministério da Defesa entregou ao Palácio do Planalto um estudo feito pela Força Aérea Brasileira para atender ao pedido de Lula para justamente a troca desse avião por um novo. A opção mais barata, gente, pode custar o equivalente a quase 400 milhões de reais. E a gente pode dizer que esse movimento é um momento de pensar em trocar de avião, certo? Ou não? É momento de trocar de avião ou não? Agora, vocês sabem que no final de semana não Tá na Roda, eu não me lembro qual comentarista que fez essa abordagem, acho que foi o Diogo da Luz, que ele diz o seguinte: o problema não são os 400 milhões de reais para comprar o avião. O problema é, quando você compra um avião que tem, sei lá, 100 lugares, toda viagem vai ser mais cara, né? Toda. Então, ad eterno, você vai ter um custo muito maior do que esses 400 milhões. Custo fixo de manutenção. Custo fixo de manutenção. O gasto com a viagem é muito superior no momento em que você compra um avião com muito mais assentos, né, Nelsinho? Como é que você vê isso? Prioridades, né, Paulinho? É o governo querendo gastar com talvez o que não precise. Mas se a gente levar em consideração as últimas viagens do presidente Lula, aliás, desde o início dessa gestão, ele tem viajado com comitivas gigantescas. O maior exemplo foi a viagem para a China com tantas pessoas, dezenas de pessoas, e talvez por isso ele queira um avião maior, para levar mais. Para conhecer? Ele foi lá, leva para passear lá? Conhecer? Leva para as missões institucionais, como se cada uma dessas dezenas de pessoas tivesse alguma relevância para a pauta que ele, na verdade, vai tratar como governante de outro local. Que é uma tentativa de extensão do gabinete presidencial? Sim, é uma extensão de gabinete presidencial. Podemos chamar assim. Isso é jeito de fazer política. Você traz para o seu ambiente, exato, vai ser servido pelas pessoas que te servem, num ambiente muito reservado, dentro de um avião, ou seja, você dá um prestígio para a pessoa dela fazer parte de uma comitiva, e ali é o local onde ele vai afirmar as suas relações políticas, né? Por exemplo, nessa viagem para a ONU, estava lá o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados. Você acha que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados iriam fazer alguma crítica ao discurso do presidente Lula na ONU se estão lá junto com ele? É claro que não. Então é jeito de aproximar. Claro. O tempo de um presidente da República é muito valioso, meu querido PP. Você que defende o governo aqui com unhas e dentes, meu querido amigo. Tem pretensão de ser chamado para uma trip? Não, eu não tenho, Paulinho, não tenho. Agora, o que eu acho absurdo nisso tudo é a judicialização da política, né? Eu acho um absurdo a oposição entrar com uma ação por conta de uma conjecturação de compra de avião presidencial, né? Eu acho que o judiciário tem que se focar em outros assuntos e outras coisas. E eu discordo desse posicionamento que você colocou, Paulinho, quando você colocou que a viagem ficaria mais cara. Atualmente, por exemplo, duvido que o presidente deixe de viajar com a comitiva que ele escolher, porque é maior do que caberia no avião. Com certeza vão 3 aviões, vão 4 aviões da FAB. Comitiva é uma coisa, convidados são outra. Esse avião não está sendo utilizado para levar comitiva, pelo menos ao meu ver. Esse avião está sendo utilizado justamente para fazer o que o Nelsinho disse, uma articulação política. Não, acho que não estou nem entrando no mérito se isso é algo bom ou ruim. Eu concordo que um gasto de 400 milhões de reais, 600 milhões de reais para comprar um avião, no momento que a gente está numa crise econômica, financeira, no momento que a gente está querendo lutar para zerar o déficit fiscal, é um absurdo.
e a política vive de símbolo. Então, é um símbolo antagônico que o governo deveria fazer, não é? Esse é um aspecto que concordo com o Nelsinho. Agora, que o Lula tem que viajar e tem que viajar mais para abrir o mundo para os empresários brasileiros, para os produtos brasileiros, buscar acordos bilaterais, multilaterais, para buscar tentar fazer a nossa indústria ficar mais eficiente, mais competitiva, por meio de tecnologia, isso ele tem que fazer, ele está fazendo de forma Mas daí não precisa ser nesse avião, né? Com suíte presidencial, com tantos lugares. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Um avião de luxo. O Brasil é a 10ª economia do mundo. Às vezes eu acho que você acha que o Brasil é um país periférico. Dá a impressão o Brasil até que é a 10ª economia do mundo, já foi a 6ª economia do mundo. Não tem ninguém passando fome no Brasil. O Brasil tem voz. Tem gente passando fome no mundo todo, Nelson. Essa métrica é inadequada. No mundo todo, gente passando fome. Porque a gente precisa pensar sempre em termos de renda per capita. Por quê? Porque é aquilo que importa para a vida das pessoas. A gente precisa analisar a riqueza de um país não pelo volume bruto que é somado pelo governo, algo do tipo. A gente precisa analisar pelas condições de vida da população. Então, dizer que somos a 10ª economia do mundo é uma visão míope, que pensa no Brasil como um ente e não pensa no brasileiro, como aquela pessoa de carne e osso que vive a sua vida e que tem dificuldades, que está num momento de crise econômica, enquanto o governo pensa em comprar um avião desse tipo. Isso me lembra aquele episódio na história do baile da Ilha Fiscal. Não sei se vocês lembram desse episódio. Às vésperas do golpe que implantou a proclamação da República, a monarquia brasileira estava dando uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? É uma desconexão entre o aparato do Estado brasileiro, aqueles que estão na elite do Estado, e a vida real da população. Nós não estamos num momento que permita falar em comprar um avião nesse valor. Quando o PP fala que é o Brasil a 10ª economia do mundo, nem parece que mais de 50% da população não tem saneamento básico. Exato. Essa é a questão. Nós temos milhões de pessoas desempregadas. São coisas diferentes, não são coisas diferentes. Pelo amor de Deus, cara. Enquanto tiver tão ruim assim, não dá para ficar gastando dinheiro com os 400 milhões, avião, os 400 milhões da suposta compra do avião presidencial não muda em nada a realidade do Brasil. Aí pode gastar, então, não muda em nada a realidade do Brasil. 400 milhões aqui, não muda em nada a realidade do Brasil. Ali. Claro, concordo com você, é um gesto político, é um gesto simbólico. Agora, não dá pra você falar esse tipo de coisa pra ganhar like e ganhar apoio de seguidor. Porque 400 milhões de reais no avião, né, não muda em nada a realidade do Brasil. Muda simbolicamente é ruim, mas não muda em nada a realidade do Brasil. Só de mudar saneamento básico, você ataca com políticas públicas eficientes. Por meio da delegação para a iniciativa privada. Então, tem nada a ver. O PP é a favor de comprar, então, o novo avião? Não, eu acho simbolicamente é ruim no momento que o Brasil está atravessando. É contraditório, PP. Não, contraditório nada. Não muda em nada, mas simbolicamente. Só de mudar simbolicamente já muda. Já simbolicamente é ruim. E esse é o tipo de símbolo que politicamente dificulta esforços de corte de gasto. No momento em que, veja, o governo prometeu ao mundo, com arcabouço fiscal, e para todos os investidores internacionais e brasileiros, que vai ter um déficit zero no ano que vem, ou seja, que vai conseguir equilibrar e gastar exatamente aquilo que for arrecadado. E vai conseguir, Marinho. Como? Com gestos como esse, o Congresso vai olhar e dizer, peraí, você agora quer cortar, você quer cortar aqui, você quer cortar aqui, está comprando avião. Eu vejo algumas orientações do presidente Lula em relação a essa questão da compra do avião. A primeira delas é a seguinte, vai ter muito mais viagem. Certo? Porque para você investir num avião desse, você tem que justificar. Ou seja, se as pessoas estão achando que o Lula está viajando muito, depois vem mais ainda um avião desse, eu acho que vem muito mais viagem por aí. Culpa que a cana é doce, meu filho. Às vezes não é tão doce assim, meu querido Paulo. Mas olha só, se ele vai viajar mais, vai ter mais gasto, obviamente, com essas viagens, e aí vai ser uma coisa, enfim, acumulativa. Tem que olhar, do ponto de vista orçamentário, qual que é o impacto real dessas viagens, como o PP colocou. Às vezes um grão de arroz no meio de algumas centenas. Agora, a minha dúvida é a seguinte, se ele vai viajar muito, significa que as articulações vão ser travadas. Certo? Porque quanto mais ele fica, inclusive é uma reclamação até dos próprios ministros e dos congressistas, que não conseguem tempo com ele, que não conseguem 5 minutos para conversar, para levar as pautas, enfim. Se ele vai ficar viajando muito,
ele vai ser obrigado a usar o avião para essa extensão de um gabinete para marcar e agendar essas reuniões. Eu não tenho a menor dúvida que a cabeça dele está nessa linha. Ou seja, vou viajar mais, ninguém vai me impedir de viajar mais, mas para isso eu não posso me prejudicar. Então eu vou expandir o meu espaço que eu tenho aqui para poder fazer o negócio girar. Ou não, Nelsinho? Eu acho que é exatamente isso, Paulinho. É exatamente isso. Você já está comprando um avião desse porte, é para usar. E é para usar bastante. Talvez a questão de evitar escalas, porque esse avião também tem uma possibilidade de ir mais longe. Esse né? avião até faz teletransporte. É um mega avião. Exato. Talvez a questão de evitar escalas possa contribuir para o contra-argumento, de que não, né? É para gastar menos, é para fazer uma viagem só em vez de duas, vamos dizer assim, com escalas. Mas eu não acredito, porque só pelo fato de ser maior já consome mais, é mais pesado. Não necessariamente. Tecnologia mais nova, gasta bem menos tecnologia ultrapassada. Está olhando combustível. Mas não dá para fazer. Essa análise simplória que o Nelsinho está colocando aqui, não dá para você fazer, né? Ele pode vender esse avião antigo, por exemplo, pode ter muitas variáveis aí, pode mostrar que vai ter mais economia de manutenção. Haja querosene. Isso é muito otimista, interessante. O Lula viajou para Londres. Haja querosene. Fê, o Lula viajou para Londres e conseguiu um acordo com a Inglaterra de 100 milhões de libras. Olha, ou seja, mais do que o valor do avião presidencial que ele quer comprar. Entendi. Isso ninguém fala. O pessoal acha que a viagem do Lula é meramente perfumaria. Né? Graças a Deus, né, perfume caro. Gente, vamos